Olá, meus amados e amadas, espero que todos estejam muito bem e em casa, não é mesmo? Vamos dar início hoje, então, a esse novo formato de aulas que se fez necessário em razão dessa situação excepcional da pandemia. E nesse momento eu costumo dizer o seguinte, gente, é necessário ter duas coisinhas para que as coisas encaminhem da melhor maneira. A primeira delas é sensibilidade. É sensibilidade para reconhecer que está todo mundo se adaptando, que está todo mundo tentando entender o que está acontecendo e tentando dar o melhor de si. É sensibilidade para se colocar no lugar do outro e, sobretudo, comprometimento. O comprometimento de que a gente tem responsabilidade para com as pessoas, para com a sociedade, nós temos responsabilidade com a gente mesmo, não é mesmo? Então, vocês, discentes, que estão aí nessa quarentena, vão me prometer que vão ter essas duas coisinhas indispensáveis para a gente sobrepor aí todos os obstáculos que esse Covid-19 tem nos proporcionado. Então, é sensibilidade e comprometimento. Eu tenho certeza que nós venceremos essa etapa da melhor maneira possível. Então vamos ao nosso tema da aula de hoje, que é curatela ou interdição. Vocês vão perceber que eu vou falar de interdição, em que pese essa não seja a nomenclatura adotada pelo nosso Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é uma lei de 2015, mas foi a nomenclatura ainda utilizada pelo nosso Código de Processo Civil, também de 2015. Mas nós trabalharemos no decorrer dessa nossa aula a diferenciação dessas duas expressões e também analisaremos qual seria a melhor expressão a ser utilizada. Pois bem, esse procedimento que nós estudaremos hoje é um procedimento especial que está previsto no Código de Processo Civil, lá no capítulo dos procedimentos de jurisdição voluntária. Já a esse respeito, é necessário fazer uma observação. Quanto à natureza jurídica desse procedimento, não há consenso na doutrina. Há quem entenda que a curatela ou interdição seja um procedimento de jurisdição contenciosa e há quem entenda que seja, sim, um procedimento de jurisdição voluntária. A escolha do nosso Código de Processo Civil foi por um procedimento de jurisdição voluntária e está previsto lá nos nossos artigos 747 e seguintes, que eu quero que vocês depois deem uma conferida, tá certo? Bom, antes de a gente entrar propriamente no procedimento da interdição ou curatela, é preciso que a gente faça algumas digressões históricas sobre esse instituto, sobre esse sistema que hoje é um sistema de proteção, é um sistema que assiste às pessoas que não podem, de alguma maneira, reger e administrar seus bens, tá? Bom, e vamos começar então pelo nosso Código Civil, que também é um instrumento normativo que aborda a temática. E o nosso Código Civil, vamos iniciar lá no de 1916. O Código de 1916, ele era um código essencialmente patrimonialista, ou seja, ele era um código muito preocupado com a proteção do patrimônio. Então, ele analisava, ele categorizava os indivíduos a partir da possibilidade que esse indivíduo tem de protagonizar relações de direito privado. Então, ele analisava, por exemplo, o comprador, o devedor, o locador, o locatário, o testador,
não é? Ele analisava o indivíduo, categorizava e protegia o indivíduo dentro desse espectro das relações privadas. Ele, portanto, não analisava o indivíduo em suas particularidades, em suas idiosincrasias. O indivíduo era visto basicamente numa situação coisificada. E com o advento da Constituição de 1988, prenunciou-se a necessidade de modificação da forma em que são vistas e tratadas as pessoas, os indivíduos, não é? Começou-se a perceber, com o princípio da dignidade da pessoa humana, a pessoa deve ser colocada como centro e não as relações de direito privado que essa pessoa possa ser capaz de protagonizar. E só que, apesar desse prenúncio da Constituição de 88, o nosso ordenamento jurídico, ele permanece até 2015 sem mudanças significativas a esse respeito. Aí vocês podem estar me perguntando, Daniele, mas espera cá, em 2002, ou seja, após a Constituição, nós tivemos o Código Civil, né? A gente rompe com aquele código de 1916 e para dar início a um novo código em 2002. Esse novo código não traz mudanças significativas sobre essa temática? Não. Não, meus amores. O código de 2002, ele permanece em relação à curatela e à interdição, ao tratamento, melhor dizendo, dessas pessoas que não conseguem, que não podem, de alguma forma, reger e administrar seus bens. O Código Civil de 2002 continua muito tímido, muito patrimonialista em relação a essas questões. Em 2009, nós tivemos a internalização da Convenção de Nova York, que é um tratado internacional que o Brasil é signatário e que foi internalizado com força de emenda à Constituição. Bom, mas mesmo com a internalização desse tratado de direito internacional, o nosso ordenamento jurídico interno, nossa legislação ordinária, permaneceu sem maiores mudanças. Até que, em 2015, o nosso Estatuto da Pessoa com Deficiência entra em vigor e o nosso Código de Processo Civil. Bom, a partir daí, sim, há uma mudança completa na análise e no tratamento dessa problemática que envolve as pessoas com deficiência. As pessoas que, por algum motivo, não conseguem reger e administrar seus bens. Então, essas pessoas passam a ser vistas, passam a ser protegidas verdadeiramente pela nossa legislação ordinária. Para que vocês tenham uma ideia, o sistema da curatela e da interdição, antes do advento do Código de Processo Civil e do Estatuto da Pessoa com Deficiência em 2015, era um sistema de substitutividade, ou seja, o que previa a legislação? Previa um sistema que a vontade do curatelado, do interditado, era substituída pela vontade de seu curador. Ou seja, meus amores, a autonomia da vontade, a preservação da vontade daquele curatelado não existia simplesmente, né? Todos os atos, sejam atos patrimoniais ou negociais, ou atos existenciais, eram atos que ficavam na esfera de decisão do curador. Aquele curatelado era reduzido a uma condição de quase inexistente para o mundo jurídico. Por quê? Ele mesmo não tomava nenhuma decisão. A sua vontade não era observada em momento algum, mas tão somente era substituída pela vontade daquele que era nomeado seu curador, né? Você certamente já
já leram, já assistiram alguns documentários sobre esse assunto, era muito comum a institucionalização das pessoas com deficiência, né? E muitas vezes pessoas que, na verdade, nem tinham nenhuma deficiência, não tinha nenhuma necessidade, nenhuma deficiência. Eram pessoas que simplesmente, muitas vezes, não se amoldavam, não se adequavam aos padrões daquela sociedade, né? Então, pessoas que muitas vezes eram consideradas rebeldes, né? Pessoas que quebravam padrões, não eram aquelas pessoas dentro das caixinhas, eram tratadas por seus familiares como pessoas com deficiência e, portanto, eram segregadas do convívio social, segregados do convívio familiar, permanecendo anos e anos, né, em instituições, em manicômios, né? Era muito comum a presença de manicômios no Brasil, e essas pessoas eram simplesmente segregadas porque não se enquadravam aos padrões estabelecidos pela sociedade, né? E então, desde a Constituição de 88, muitas coisas vêm se modificando no tratamento, no pensamento em relação a essas pessoas com deficiência. E é interessante que se diga que essa modificação no tratamento dessas questões são modificações paulatinas e muitas vezes demoradas. Por quê? Elas vão muito além de meras alterações legislativas. Elas exigem uma mudança cultural, uma mudança de padrões, não é mesmo? Então, ainda hoje, mesmo com todo o avanço trazido pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, pelo Código de Processo Civil, ainda há muito que se transformar, ainda há muito que se evoluir. Por quê? Porque o que a gente percebe é que as pessoas ainda possuem uma velha forma de olhar, né? Uma velha forma de lidar com as diferenças, lidar com as necessidades de cada um. Então, por isso que as alterações, elas são demoradas e ainda há muito que se fazer, há muito que se modificar. Mas o bom é que, pelo menos no aspecto normativo, nós já temos hoje instrumentos que nos direcionam a essa necessária mudança comportamental e cultural, não é? Para se ter uma ideia, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei 13.146 de 2015, ela é tão cuidadosa e ela pensa exatamente nessa necessidade de mudança cultural. Ela cuida de nomenclaturas, de expressões. E exatamente por isso ela abomina o termo interdição. Ela traz, então, em substituição à interdição, a curatela. Por quê? Porque a ideia que se tem hoje, meus queridos, não é a ideia de substituição de vontade, mas a ideia de cuidar. É a ideia de cuidar, de restabelecer, de buscar restabelecer a saúde daquela pessoa que está sendo curatelada. Então, antigamente, no Código Civil de 2002, antes dessas alterações que eu acabo de mencionar para vocês, a função do curador era simplesmente de administrar, de afirmar sua vontade diante das situações que surgiam para aquela pessoa que estava sob os seus cuidados, que era interditada. Hoje, a função principal de um curador é de cuidar para que aquela pessoa que tem aquela necessidade, que precisa se submeter a um processo de curatela, ela se restabeleça, se possível, o mais rápido possível, para que ela própria possa expressar o seu desejo e que ela própria possa tomar as decisões naqueles aspectos. Olha só, esse Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele traz, e isso foi de fato uma mudança, por muitos aclamada, por outros criticada, que é
que a curatela ela passa então a se aplicar para as hipóteses puramente patrimoniais e negociais, ou seja, você nomearia um curador a alguém que necessitasse tão somente para atos de administração de seu patrimônio, ou seja, atos negociais e patrimoniais, mantendo, portanto, fora da curatela os atos essenciais. O que é isso, Daniele? Isso, meus amores, significa que aquela pessoa com deficiência, ela continuará podendo ter as rédeas de sua vida em aspectos essenciais, existenciais, como, por exemplo, a decisão sobre o casamento, como, por exemplo, a decisão sobre sexualidade, como, por exemplo, poder ter guarda, poder adotar e até mesmo votar. Todas essas questões recebiam um tratamento absolutamente diferenciado antes do Código de Processo Civil de 2015 e do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Por quê? Porque essas pessoas que eram submetidas a um processo de interdição eram absolutamente alijadas de todas as decisões, de todas as questões que pudessem envolver a sua vida, inclusive essas questões existenciais. É claro que para muitos essa restrição a questões patrimoniais e negociais, ela é criticada porque não se trouxe, a partir do Estatuto da Pessoa com Deficiência, uma forma específica de proteção daquelas pessoas com deficiência que, de fato, não conseguem exprimir a sua vontade, não conseguem manifestar a sua vontade, tomar, portanto, decisões em aspectos existenciais. Então, o que se diz se o Estatuto da Pessoa com Deficiência restringe as questões patrimoniais ou negociais, ficariam essas pessoas que não conseguem exprimir sua vontade para questões existenciais desprotegidas? Para alguns sim, porque você deve seguir o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Eu particularmente acho o seguinte: se a regra é proteção, se a gente tem desde 88 todas essas iniciativas que buscam, que visam proteger essas pessoas que necessitam dessa proteção, você deve fazer uma análise normativa sistemática. Você tem que analisar o Código Civil, você tem que analisar a Convenção Internacional, você tem que analisar o Estatuto da Pessoa com Deficiência e o Código de Processo Civil. E se você conjuga todos esses instrumentos, você consegue extrair que você deve, acima de tudo, proteger. E se você deve proteger, e é o que nos diz lá o tratado internalizado no Brasil em 2009, se nós devemos proteger essas pessoas com deficiência, é claro que nós devemos admitir, e aí fica uma observação relevantíssima, nós devemos proteger essas pessoas e admitir que, em caráter excepcional, frisem isso, em caráter excepcional, você poderá ter essa regra de proteção também estendida para assuntos existenciais. Meus amores, o que muita gente não consegue entender é que, a partir do Estatuto da Pessoa com Deficiência, e a partir dessa iniciativa de excluir as questões existenciais, é que você traz efetivamente a mudança cultural, ou seja, o objetivo do Estatuto da Pessoa com Deficiência foi exatamente de demonstrar, olha, essas pessoas com deficiência, elas continuam existindo, elas não morreram, elas estão aí. E elas devem, portanto, poder viver a sua vida
de forma intensa, de forma completa, não é? E apenas ser assistidas, ser cuidadas naquelas questões em que for estritamente necessário. Então, o objetivo do estatuto foi preservar as questões existenciais, a autonomia dessas pessoas em relação a todos esses outros aspectos que antes isso era algo inimaginável. A partir dessa compreensão trazida pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, altera-se primeiramente o sistema de incapacidades no ordenamento brasileiro. Por quê? Hoje não se pode mais afirmar que existe incapacidade absoluta de pessoa maior. Hoje, a única pessoa que é considerada absolutamente incapaz pelo artigo 3º do Código Civil é o menor de 16. Prestem bem atenção. Olha a influência que teve o Estatuto. Ele simplesmente modifica o artigo 3º do Código Civil para dizer, olha, todas aquelas outras pessoas que estavam lá previstas não podem continuar sendo tratadas como absolutamente incapazes. Porque, na verdade, a nossa regra agora é a regra da capacidade. É a capacidade que você vai, sempre que possível, proporcionar a essas pessoas com deficiência. Isso para ir ao encontro do artigo 85 do Estatuto, que foi o artigo que previu exatamente a possibilidade da curatela para fins meramente patrimonial e negocial. Agora, nós vamos perceber que o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele altera o Código Civil e, em seguida, entra em vigor o Código de Processo Civil com algumas inconsistências em relação ao Estatuto. Então, hoje, nós temos ainda algumas contradições entre Código Civil, Código de Processo Civil e Estatuto da Pessoa com Deficiência, que eu acredito que aos poucos essas contradições vão sendo superadas com algumas revisões dessas leis. Como, por exemplo, o Código de Processo Civil ainda traz o nome interdição, enquanto, na verdade, o Estatuto da Pessoa com Deficiência passa a não admitir mais essa expressão, e sim a expressão curatela. E a gente deve, é claro, para buscar sanar essas contradições, sempre pensar que o intuito é exatamente o intuito de proteção, é o intuito de integração, é o intuito de aumentar a autonomia dessas pessoas e não de segregá-las e não de alijá-las, né? Então, feitas essas considerações e contextualizando para vocês como era o nosso sistema, como era idealizado, pensado o nosso sistema de curatela no Código Civil de 2002 e no nosso Código de Processo Civil de 73, vamos então agora, propriamente dito, ao nosso procedimento de curatela. A primeira coisa que nós precisamos entender é quem são as pessoas que são sujeitas à curatela. E aí nós vamos ter que ir lá para o Código Civil. Vamos lá? O artigo é o 1767, que também sofreu alteração em virtude do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Olha o que diz o artigo 1767. Estão sujeitos à curatela aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir a sua vontade. 2. Revogado. 3. Os ébrios habituais e os viciados em tóxicos. 4. Revogado. 5. Os pródigos. Então, essas são as pessoas hoje que estão sujeitas ao procedimento de curatela, que, frise-se, é um procedimento excepcional que deve ser buscado quando houver de fato uma necessidade de uma assistência a essas pessoas por um curador. Vocês vão perceber, e aí na nossa próxima aula eu vou trazer para vocês um outro instituto, que é o Instituto da Tomada de Decisão Apoiada, que foi um instituto trazido, contemplado aí pelo nosso estatuto, ainda pendente de regulamentação mais precisa,
Mas esse instituto é um instituto em que a própria pessoa vai escolher, inclusive, quem irá assistir, quem serão os seus apoiadores. Não vou entrar em maiores detalhes, que nós vamos ver isso na próxima aula. Mas então a ideia é, primeiro vamos para a tomada de decisão apoiada, que é um instituto em que a própria pessoa pode escolher como é que vai ser desenhado esse sistema de auxílio, esse sistema de assistência. Não deu para ser na tomada de decisão apoiada? Não. Então vamos para curatela. Vamos para curatela, que é excepcional e deve, a partir de então, ser uma curatela individualizada, ou seja, os atos que o curador deverá praticar deverão ser individualizados pelo juiz em uma sentença. O artigo 1775 do Código Civil elenca as pessoas legitimadas a requerer e assumir o encargo de curatela, e é claro que sempre que possível o juiz vai avaliar dentro do melhor interesse daquele curatelado. Então, por exemplo, se for possível analisar a vontade daquele curatelado em relação a quem será nomeado o seu curador, isso deve ser observado. Se o curatelado consegue expressar a sua vontade, essa vontade deve, sempre que possível, ser respeitada, é claro. Outra situação também interessante é a possibilidade de se estabelecer a curatela compartilhada. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Você tem uma pessoa com deficiência que tem grandes limitações, inclusive de locomoção. Você tem um curador que vai ficar responsável por esses aspectos mais negociais, patrimoniais, receber a remuneração ou o benefício daquele curatelado, comprar e vender algum bem, administrar os bens desse curatelado, e um outro curador que vai trabalhar mais naquela questão do cuidado, do zelo com a própria pessoa do curatelado, ou seja, esse outro curador vai ser a pessoa responsável por cuidar da alimentação do curatelado, por cuidar da higiene desse curatelado. Então você pode, é plenamente possível que você estabeleça de forma compartilhada os cuidados com esse curatelado, né? Sempre que possível observar a sua opção, a sua vontade em ter este ou aqueles curadores, não é mesmo? Bom, uma outra observação que se deve fazer é que o artigo 114 da Lei 13.146 de 2015, que é o nosso já falado Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele inclui no rol dos legitimados a requerer a curatela o próprio curatelado. Só que, e aí eu já deixo uma primeira pergunta para os senhores, que eu gostaria que vocês refletissem e discutissem comigo. O Código de Processo Civil, ele não traz essa possibilidade da autocuratela, da curatela requerida pelo próprio curatelado. E aqui lembre-se, não estamos falando do procedimento de tomada de decisão apoiada, esse é um outro procedimento, né? Estamos aqui falando da curatela. A curatela, a autocuratela é possível? Não há previsão no Código de Processo Civil, mas os senhores entendem como possível essa autocuratela? Já deixa essa reflexão pra gente discutir adiante, tá? Mas o fato é, o artigo 114 do Estatuto da Pessoa com Deficiência prevê essa possibilidade. Outra alteração significativa está no artigo 748 do Código de Processo Civil. Olha o que diz o artigo 748. O Ministério Público só promoverá a interdição em caso de doença mental grave. 1. Se as pessoas designadas nos incisos 1 e 2 e 3 do artigo 747 não existirem ou não promoverem a interdição. 2. Se existindo, forem incapazes as pessoas mencionadas nos incisos 1 e 2. E aí ele faz referência ao artigo 747, que
traz: a interdição poderá ser promovida pelo cônjuge ou companheiro, pelos parentes ou tutores, pelo representante da entidade que se encontra abrigado ou interditando. E aí, aqui eu abro um parêntese, né? Na hipótese de institucionalização, que deve ser também excepcional, porque a regra é se manter o convívio social e familiar do curatelado, e o Ministério Público. Então, nesse tocante, o Ministério Público aqui tem uma restrição considerável que, segundo o CPC, apenas poderá requerer a curatela para os casos de doença mental grave e nessas situações que a gente acabou de mencionar. Logo na inicial do processo de curatela, o autor da ação deverá apresentar os fatos, justificar a razão pela qual se faz necessária aquela curatela e instruir a sua inicial com laudos médicos, relatórios, prontuários de internação quando se fizer necessário. Ou seja, logo na inicial, o autor já vai ter a obrigação de demonstrar a necessidade daquele procedimento que diga-se, é excepcional, não é mesmo? Bom, feito isso, e se demonstrada a necessidade, a urgência, poderá ser concedida, inclusive, a curatela provisória, ocasião em que será lavrado um termo de curatela provisória para que aquele curador nomeado possa ali praticar aqueles atos que sejam necessários e imprescindíveis, porque não dá para se aguardar, né, até aguardar toda a tramitação do processo e portanto, a sentença que coloca fim àquela situação. Então, há necessidade, em alguns casos, de concessão de uma curatela provisória, a qual será concedida desde que demonstrado de forma suficiente a sua necessidade, comprovada a necessidade daquela concessão. O juiz, ao despachar a inicial, depois de analisar a necessidade ou não de uma concessão de curatela provisória, ele determinará a citação do curatelado, né? E designará a entrevista com o mesmo. Antigamente, nós chamávamos de interrogatório do interditando. Hoje, não chamamos mais de interrogatório, porque, na verdade, esse curatelado, ele não é visto como um réu, ele é visto como uma pessoa que merece proteção. Então, na verdade, o que se faz é uma entrevista. E aí vocês podem me perguntar: Daniele, mas para que essa entrevista? Uma vez que o juiz não possui conhecimentos técnicos para aferir as necessidades daquela pessoa ser curatelada. Bom, na verdade, essa entrevista ela não substitui de forma alguma a perícia, né, a análise multidisciplinar por profissionais técnicos, né, que detêm aquele conhecimento técnico. Essa entrevista, na verdade, vai ser para que o juiz consiga entender aquela realidade, aquele contexto familiar em que o curatelado está inserido, entender bem as suas necessidades. Por quê? O juiz, no momento em que for proferir a sentença, ele vai ter que conjugar aquele laudo técnico, né, feito por pessoas que possuem conhecimentos específicos e técnicos, e adequar aquilo tudo às necessidades individuais daquela pessoa que está ali para ser curatelada, né? Então, essa entrevista é extremamente necessária para que o juiz consiga perceber exatamente todas essas necessidades que vão ter que ser ponderadas e consideradas lá na sentença. Existem algumas situações em que os curatelados não conseguem comparecer ao fórum, ou seja, eles não conseguem se deslocar até o fórum, ou então esse deslocamento é algo muito dificultoso. Nesse caso, o juiz poderá realizar essa entrevista em loco, em domicílio, ou seja, o juiz vai até o curatelado
para poder realizar essa entrevista. O que não pode é o juiz deixar de fazer essa entrevista em razão da dificuldade do curatelado em comparecer ao fórum, né? Então, o juiz pode fazer essa entrevista in loco. Muitas vezes, nessas entrevistas, o juiz pode verificar a necessidade de se ouvir também parentes desse curatelado. Ou seja, às vezes, apenas a oitiva, ou seja, apenas a entrevista com esse curatelado não basta para que o juiz consiga perceber todas as situações que permeiam a vida daquele curatelado. Então, ele pode estar previsto lá no artigo 751, tá? No parágrafo 4º, a critério do juiz poderá ser requisitada a oitiva de parentes e pessoas próximas. Então, isso, na grande maioria das vezes, isso ocorre, o juiz acaba ouvindo pelo menos aquele que pretende assumir o encargo de curador. Após 15 dias dessa entrevista, o curatelado ele vai ter um prazo para impugnar aquela curatela, aquele pedido de curatela. Ele poderá, portanto, constituir um advogado e, caso ele não o faça, o juiz deverá nomear um curador especial. Isso também foi algo acrescentado, uma novidade do Código de Processo Civil de 2015, no artigo 752, parágrafo 2º, diz o seguinte: o interditando poderá constituir advogado e, caso não o faça, deverá ser nomeado curador especial. Então, essa foi, de fato, uma inovação aí do Código de Processo Civil de 2015. Ultrapassada essa fase, o juiz determinará a produção de provas para que ele, de fato, consiga entender quais as necessidades, se é que existe a necessidade daquela pessoa que está sendo curatelada. E em relação a essa perícia, há algo que de fato deve e é objeto de ainda muitos desafios que nós vamos enfrentar aí pela frente. Por quê? O Código de Processo Civil, ele prevê que essa perícia poderá ser realizada por equipe com formação multidisciplinar, né? O Estatuto da Pessoa com Deficiência nos impõe essa obrigatoriedade. Essa decretação da curatela, ela exige uma análise multidisciplinar para que se evite decretações de curatelas desnecessárias ou que, ao se fixar os limites da curatela, não se observe estritamente a necessidade daquele curatelando. Então, esse realmente, além de ser um ponto controvertido entre o Estatuto e o Código de Processo Civil, é algo muito problemático na prática. Por quê? Na prática, meu povo, nós temos uma dificuldade enorme em conseguir peritos que se habilitem a trabalhar, na maior parte das vezes, de forma gratuita, né? Hoje, especialmente, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ele dispõe de um sistema de perícias gratuitas, em que você tem um banco de peritos, né, que são previamente cadastrados e que dispõem trabalhar de forma gratuita para receber um valor quase que simbólico ao final. E aí o que acontece? Ainda assim, mesmo após essa iniciativa de se criar esse banco de peritos, é muito difícil se conseguir peritos que trabalhem com a urgência que a gente, né, precisa e o processo de curatela exige, ainda mais em se falando de uma equipe multidisciplinar, né? Além disso, nós temos, né, em todas as comarcas, assistentes sociais em um número que, na maioria das vezes, eu pelo menos desconheço comarcas em que há um número suficiente de assistentes sociais e psicólogos. Então, o que acontece? Muitas vezes, esses profissionais não conseguem dar conta da demanda daquela comarca. Então, isso também é um óbice à concretização desse dispositivo que prevê essa possibilidade de uma análise por equipe multidisciplinar. É óbvio que
essas dificuldades práticas que nós encontramos hoje não podem servir de motivos para que a gente não busque a melhoria desse sistema, né? Nós devemos sim, não é simplesmente cruzar os braços e deixar de aplicar esse dispositivo. É tentar achar alternativas para que ele se faça concreto o mais breve possível, né? Então, o que a gente deve fazer é buscar alternativas até que nosso sistema esteja realmente bem orquestrado em relação a essas necessidades que a legislação prevê. Além dessa necessidade de se buscar a concretização desse artigo 753 do Código de Processo Civil, a gente tem outro desafio, que é o aperfeiçoamento desses laudos. Porque hoje os laudos são feitos de uma maneira muito simples, muito generalizada. Olha, a pessoa é capaz de reger sua vida e bem? Sim, não. Normalmente respondem assim, sim, não. É de forma permanente ou provisória ou temporária? Permanente, normalmente é feito assim. Não se busca individualizar e de forma muito especial a situação de caso a caso. Então, hoje nós precisamos, e aí vai um apelo até, né, a vocês que amanhã estarão aí advogando e aos advogados, que em suas petições já tragam quesitações individualizadas, quesitações que sejam capazes efetivamente de viabilizar ao juiz a compreensão das necessidades daquele curatelado. Isso porque na sentença, e aí a gente vai para o artigo 755, o juiz deverá pormenorizar todas as situações possíveis das necessidades daquele curatelado. Olha o que diz o artigo 755. Na sentença que decretar a interdição, e a gente sabe que curatela é o melhor termo segundo o estatuto, o juiz nomeará curador, que poderá ser o requerente da interdição, e fixará os limites da curatela segundo o estado e o desenvolvimento mental do interdito. Considerará as características pessoais, observando as suas potencialidades, habilidades, vontades e preferência. A curatela deverá ser atribuída a quem melhor possa atender aos interesses do curatelado. Ou seja, gente, o juiz na sentença não pode mais dar aquela sentença genérica. Decreto a interdição total do fulano de tal. Não. O juiz deve, em sua sentença, ser bem pormenorizado e fixar os atos, os limites daquela curatela. Ou seja, o juiz deverá fazer o seguinte, em regra, direitos patrimoniais e negociais, não é mesmo? Então, o juiz deverá, olha, o curador está sendo nomeado e deverá atuar nas questões que envolvam a administração dos bens do curatelando, ou seja, ele vai fixar exatamente os atos para os quais aquela assistência se faz necessária, né? E lembrando, em hipóteses excepcionalíssimas em que de fato o curatelado não consiga decidir, inclusive por questões existenciais, e para que este não fique desprotegido, o juiz poderá determinar, fixar que os limites dessa curatela se estendam às questões essas questões que sejam também existenciais. O artigo 755, em seu parágrafo 3º, também prevê que a interdição, a curatela, será inscrita no registro de pessoas naturais e imediatamente publicada na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal que estiver vinculado ao juízo e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 meses na imprensa local, uma vez, e no órgão oficial por 3 vezes, com intervalo de 10 dias, constando do edital os nomes do interdito, o curador, a causa da interdição e os limites da curatela. Não sendo total a interdição, os atos que o interdito poderá praticar autonomamente. Lembrando que
temos que analisar sistematicamente e a regra é que questões existenciais não serão objeto de curatela, somente as patrimoniais e negociais. Após a decretação da curatela, há também a possibilidade, e isso fica evidenciado no artigo 756, do levantamento dessa curatela, ou seja, lembram que eu disse para vocês lá no início da nossa conversa, que hoje o objetivo da curatela, do curador, é o cuidado? O curador precisa cuidar do restabelecimento da saúde do curatelado, do curatelando? Pois bem, ultrapassada essa questão da necessidade, vencida essa necessidade, que pode ser uma necessidade que ainda mais hoje com o avanço da medicina, da tecnologia, né? A gente sabe que muitas doenças, muitas patologias têm alcançado a cura. Então, ou seja, não existe mais aquilo que deu causa àquela curatela, você pode proceder ao levantamento daquela curatela. Tanto o próprio curatelado, como o curador, quanto o Ministério Público, todos eles podem requerer esse levantamento, que será um procedimento apensado ao processo de curatela. Nesse caso, o juiz designará uma nova perícia para aferir as condições atuais, então, daquele curatelado, ou seja, instruir verdadeiramente, ele vai marcar, inclusive, uma audiência de instrução, para aí, então, decidir sobre esse levantamento, que pode ser, inclusive, um levantamento parcial, né? Pode ser que para determinado ato, que antes se fazia necessária aquela assistência, hoje não se faz, mas em outros atos deve-se permanecer aquela assistência. Então, pode haver, por exemplo, um levantamento parcial. Existe uma pesquisa da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro que faz um levantamento dos processos em tramitação após a entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com Deficiência e do Código de Processo Civil, exatamente para aferir se essas alterações elas estão sendo implementadas na prática. E vocês vão perceber, eu vou disponibilizar essa pesquisa para vocês, que infelizmente ainda há muito que se aperfeiçoar no que tange à prática, né? Temos aí um avanço extraordinário em termos normativos, mas em termos de prática ainda há muito o que se fazer, né? Especialmente em relação aos malfadados laudos periciais, que ainda são apresentados de uma forma muito genérica, sem esmiuçar ali as necessidades daquele curatelando. Feitas essas considerações sobre o procedimento de curatela, ainda denominado pelo nosso Código de Processo Civil como interdição, e aí nesse ponto o CPC merece as nossas críticas, né? Eu gostaria de deixar para vocês algumas reflexões, alguns questionamentos. O primeiro deles é o seguinte: o que deve se fazer em relação às pessoas que submeteram o processo de interdição, que tramitou antes do Código de Processo Civil de 2015 e do Estatuto da Pessoa com Deficiência? Porque, como eu já disse para vocês, essas pessoas, elas eram interditadas totalmente, ou seja, incluindo atos de natureza existencial, sem qualquer individualização das necessidades desse interditado. Então, como é que nós vamos fazer em relação a essas pessoas? Nós podemos criar distinção entre situações das pessoas que foram interditadas antes de 2015 e pessoas que se submeteram ao procedimento de curatela a partir do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Existe fundamento para se diferenciar essas pessoas? Ou nós deveremos proceder ao levantamento dessas interdições para que elas possam se adequar ao novo regramento? E aí, o que vocês acham? Quero que vocês me contem. Outra questão que eu gostaria de deixar para vocês me responderem eu disse que dentre as pessoas que estão sujeitas ao procedimento de curatela, está previsto os pródigos. E eu também disse a vocês sobre
toda aquela essência de proteção patrimonialista, não é, que permeava o tratamento da curatela e da interdição antes do advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência. E aí eu gostaria de saber de vocês. A manutenção dos pródigos como pessoas sujeitas à interdição, à curatela, está em consonância com esse novo modelo estabelecido pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência? Vocês acham que ainda se justifica se manter a curatela dessas pessoas consideradas pródigas? E por fim, também falei para vocês que o Estatuto da Pessoa com Deficiência traz a possibilidade de o próprio curatelando requerer a sua curatela, mas o CPC nada diz a esse respeito. Diante disso, é possível a autocuratela no nosso direito brasileiro? Então é isso. Quero que vocês me respondam de forma fundamentada, tá? O que vocês acham dessas reflexões, desses questionamentos que eu deixei para vocês. E eu vou ficando por aqui. Até o nosso próximo tema. Um grande abraço a todos e não se esqueçam, fiquem quietinhos em casa, lavem bem as mãos, passem álcool em gel ou detergente e cuidem muito bem da sua saúde física e da sua saúde mental. Tá certo? Grande abraço a vocês, meus amores, e até mais.